Boa noite, meu nome é Ellington, Aparecido Fernandes da Mota. Sou aluno de Engenharia Civil da Toledo. Hoje é dia 24/4 de 2020, agora é 10h14 da noite, conforme a gente pode ver no computador. A disciplina é Resistência dos Materiais. O professor é o Elton, meu curso é Engenharia Civil. Essa é uma matéria do 5º termo. Esse é um exercício que eu vou estar resolvendo aqui, valendo uma atividade avaliatória. O professor pediu para eu resolver o exercício número 6, que é esse que eu vou demonstrar aqui. O 6 ele fala que é uma viga de concreto armado. Ele mostra a área na figura. Se for submetida a um momento de 60 kN, determine a tensão normal em cada haste de reforço de aço e a tensão normal máxima do concreto. Aí ele me passou o E do concreto, o E do aço e os dados da viga. Como que eu resolvi? Então, eu tenho um momento, eu tenho o E do aço, o E do concreto. Eu vou ter que transformar o aço em concreto, o concreto em aço. Nesse caso aqui, eu vou estar transformando aço em concreto. O fator de transformação, eu vou pegar, é denominado N. Eu vou fazer o E do transformado, que nesse caso vai ser o E do aço, que é 200 gigapascal, dividido pelo E que vai ser mantido, que é o E do concreto. Esse N deu 8. A minha viga transformada, então o que eu fiz? Ela vai se tornar algo, a minha viga fictícia, algo assim. Na parte comprimida, o concreto se mantém. Na parte tracionada, que é onde trabalha o aço, ele aqui é como se fosse só a área de aço. A minha altura se mantém. Eu só ficticiamente eu só transformo a largura para realizar os cálculos. Eu mantenho a altura para manter a inércia, para eu fazer o cálculo da inércia. Achando meu fator de transformação, que foi 8, eu vou achar qual é a área dessas duas barras de aço com diâmetro de 25 milímetros. Então a área do aço é 2π de 2 sobre 4, 2 porque é duas barras, 2 vezes 25 vezes 10 ao menos 3, porque o diâmetro está em milímetro, ao quadrado, vezes π dividido por 4. A minha área do aço deu 9,82 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Após isso, eu vou calcular o A', que eu vou utilizar ele para achar o centroide depois. Meu A', eu peguei a área do aço vezes o meu N, que é o meu fator de transformação. Eu vou achar o meu A'. A minha fórmula para calcular o centroide depois vai ser essa fórmula do H' aqui, que eu vou te mostrar por quê. H' é a distância da extremidade do concreto na parte superior até o centroide. Então, o H', eu achando o H', eu vou achar a distância da extremidade de cima até o centroide. A fórmula resumida ela é essa daqui. B sobre 2 H' ao quadrado vezes N área de aço, que é N área de aço, H' menos N área de aço, ou a linha, né? Vezes o meu D. O meu D, ele é da extremidade da viga até o início da barra de concreto. Então a altura da viga é 450, mais 50 é a cobertura do concreto. Esse 50 aqui abaixo não tem funcionalidade, então o meu D é 400. Eu montando essa fórmula e fazendo a conta, eu vou cair nessa equação aqui, ó, que ela é uma equação do segundo grau. Então eu tenho um número, uma incógnita ao quadrado, um número sozinho e uma incógnita, um número com incógnita.
Então aqui eu vou achar as raízes, que eu vou achar esse H', aqui embaixo eu vou chamar de X, mas é o H'. Então é isso daqui que eu vou achar o centroide com a equação de segundo grau. Então aqui é o meu A, aqui é o meu B, aqui é o meu C. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4 vezes o meu A vezes o meu C. Aí eu achei um valor de delta, né? E já calculei também a raiz dele. Que a raiz de delta é 44.120,80. O x é menos b mais ou menos a raiz de delta por 2a. x1 menos b mais raiz de delta por 2 vezes o a. Meu x1, que é o meu H' lá em cima, que é a distância da extremidade de cima até o centroide, deu 120,89. O meu x2 deu negativo, eu descarto. Então, do topo da viga de concreto até o meu centroide, que é o meu H', é 120,89. Então, agora eu tenho a distância do meu centroide, eu acho a inércia. Inércia do concreto mais a inércia do aço é o valor da inércia. Inércia do concreto. B é a base do concreto, que ela é 300, ela se mantém. H, que é essa parte aqui, só do concreto, que é a distância do meu H', deu 120,89 ao cubo dividido por 12. Mais a área desse concreto vezes o dy, que é a metade desse 120 aí, como se fosse a distância desse centroide dessa peça até o centroide da viga toda, ao quadrado. Aqui eu tenho a inércia do concreto. Agora eu preciso achar a inércia do aço. Inércia do aço é B, que é essa base grande do aço, H ao cubo sobre 12. Só que esse H ele é muito pequeno, então eu desconsidero. Isso é muito próximo de zero. Eu só uso a continuidade da forma, que é o mais a área vezes o dy ao quadrado. Então a inércia do aço é a área vezes o dy ao quadrado, que eu cheguei a esse valor, 618,8 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. A inércia é a soma da inércia do concreto mais a inércia do aço. Aí eu achei essa inércia aqui, 788,56 vezes 10 a sexta metro a quarta. Então agora eu tenho inércia, eu tenho o meu momento da viga e eu tenho o meu braço, que é a extremidade do concreto até o centroide dele. Então eu calculei a tensão da parte comprimida, que é da parte do concreto. Agora eu vou calcular o meu, que deu 9,2 MPa. Agora eu vou calcular minha tensão linha do concreto, que seria ele transformado. É o meu momento. O 400, que seria o braço, seria da parte de cima da viga até o começo da minha barra de ferro. Só é 400 menos o centroide, menos o 120,89, que é o meu dy, dividido pela inércia. Essa tensão T' é igual a 21,24 MPa. Só que isso é um resultado fictício, como se fosse tudo concreto ali, mas ali é aço. Então a tensão do aço é o T' vezes o fator de transformação, 21,24 vezes 8. A minha tensão do aço deu 170 MPa. Muito obrigado.